Agora vamos aprender cada movimento, a realização dos movimentos e as marcações para que a gente possa ter uma pétala corretamente marcada, finalizada e respeitar os limites entre uma pétala e outra, tá bom? Marcação. Marcação é onde começa e aonde você vai terminar a sua pétala, respeitando assim os espaços para você colocar uma nova pétala ou sobrepor, dependendo da flor que você for realizar. O importante da marcação é para que não crie fantasmas, tá? E que assim a sua flor ela fique completamente separadinha e bonitinha. Agora vamos aprender com um lápis, tá? E uma folha de sulfite, aprender as nossas marcações, tá bom? E os nossos movimentos, tá? Então, vamos fazer uma reta que aqui a gente vai colocar o nosso pincel, tá? Então, aqui é a marcação onde o nosso pincel, se tá uma reta, o nosso pincel ele vai estar reto, tá bom? Se fizer uma curva aqui em cima, é a mesma curva que vai acompanhar até descer, tá? Observe o vídeo para vocês verem e façam igual. Vão de usar de apoio, tá? As marcações inicialmente apenas para um treino, tá bom? Se quer apenas para a gente entender qual é a técnica e as marcações usadas para a gente obter uma boa matização e um bom controle do pincel, tá? Então, vocês vão poder fazer inicialmente, tá? Numa folha para vocês entender o caminho que o pincel de vocês irá percorrer até finalizar cada pétala. Esse é o primeiro movimento, tá? É o primeiro movimento do botão, tá? Depois a gente vai fazer a mesma marcação, tá bom? E vai fazer um sorriso aqui, tá? Então, esse é o primeiro, tá bom? Então, aqui você vai seguir, tá? Uma linha fazendo esse treino, tá bom? O segundo movimento é a pétala externa ou pétala para flores em geral, tá bom? Então, todos os movimentos que aqui a gente tá aprendendo, você vai montar qualquer flor, tá bom? Então, você vai inclinar um pouco, vai fazer como se fosse um V, com um espaço aqui, tá? Aqui você vai fazer como se fosse uma montanha, tá? Esse movimento, tá bom? Lembrando, ó, você pode fazer uma marcação levemente aqui no meio, para você marcar o seu meio também. Aqui você vai seguir a linha novamente. Embaixo você vai fazer esse mesmo movimento, só que ele de lado. Um V. Pode fazer uma leve marcação no meio se preferir. Faz movimentos, tá bom? O movimento, ele não precisa ser perfeito, tá bom? Porque é flor, é arte. O importante é as marcações estar alinhadas certinhas, para que não tenha nenhum fantasma quando você for colocar a outra pétala do lado, tá bom? Sempre quando vocês fizer essa marcação reta, é ali que o pincel é o ponto de partida que ele vai sair. E ao final é onde que ele para. Certas pétalas têm um ponto fixo, tá? Que ela vai inclinamente, tá? Dos dois lados em forma de V, faz a boleada e volta pelo seu ponto fixo novamente, sem apertar o pincel. Tudo isso daqui eu vou mostrar para vocês aqui na frente, no nosso exercício, como se faz. Vamos para uma das partes que muita gente tem dificuldade, que são as vírgulas, tá? Então, a gente vai fazer uma linha inclinada e vai fazer aquele sorriso, inclina um pouquinho, como se realmente fosse uma vírgula, tá? E a gente vai fazer isso do outro lado novamente, como se fosse uma vírgula, tá? Então, esse é a vírgula à direita e à esquerda. Para fazer a parte de folhas, tá? Mesmo segmento, posição do pincel
e vai fazer como se fosse um tio, tá? Disso você vai fazer ele por todos os lados. Bom você treinar todos os ângulos, tá bom? Pétalas para fazer o copo de leite. Você vai fazer um risco no meio, tá? Lembrando que a gente sempre tem um ponto fixo aqui no copo de leite e a marcação que o nosso pincel vai sair. Então, aqui ele vai um tio fechado para cima, tá bom? Aqui você pode colocar o pincel no meio e está voltando, tá? Vamos fazer ele aqui embaixo. Coloca o pincel aqui e ele vai descer e se encontrar aqui. Esses são os 12 movimentos mais importantes que você precisa saber e básicos para você montar qualquer flor, tá bom? Daqui a gente tira flores, borboletas, tira copos de leite, laços, tudo que você imagina tendo esses 12 movimentos básicos. Após você realizado a marcação desses todos os movimentos, tá? Inicialmente você vai repeti-los e depois você vai retirando as marcações até que você consiga fazê-los de modo invisível, tá? E só acompanhando com o seu próprio pincel. A nossa marcação, o nosso pincel ele estando fechadinho, ele consegue fazer essa marcação sem precisar que a gente desenhe primeiramente, tá bom? Molhei o meu pincel, retirei o meu excesso, tá? Venho com a tinta que preparei, que está aqui até agora, elas estão brilhantes. A minha bandeja de umidade, ela ainda está úmida, tá geladinha, minha tinta está ativa. Molho o meu pincel, fecho ele em ponto de faquinha. Vamos fazer o nosso recarregamento de tinta, 50% de cada cor, e vamos fazer a nossa matização, tá? Posso matizar aqui mesmo? Pode, que como eu já estava utilizando, eu vou dar continuidade. Se não, posso estar indo para outro lugar, mas vou manter aqui mesmo. Recarrego novamente. Posição inclinada do meu pincel. Aperto e puxo, eu não aperto com força, eu somente dou uma leve puxadinha no pincel para que assim a tinta ela venha se abrir e me dar a terceira cor do degradê do meio que eu preciso, ok? Quantas vezes eu achar que for necessário para que assim eu sinto que a minha tinta escorrega aqui para mim e ela tá bem úmida no meu pincel, ó, tá brilhante, posso ir. Agora eu venho nas demais marcações que eu fiz, vou posicionar o meu pincel, tá? Tá vendo que ele tá totalmente fechadinho. Aqui tá reto, vou deixar ele reto. Cor clara sempre para baixo. E vou seguir, ó. Ó, só levo o meu pincel, eu posso vir arrastando ele, ó. Parou, só puxo para baixo, tá? Venho novamente, toda vez que eu for fazer uma nova pétala, venho, recarrego o meu pincel, tá? Porque assim eu não faço o desgaste da cerda. Venho novamente, posiciono meu pincel, faço a minha marcação e puxo. Faço a minha montanha. Vou novamente, recarrego meu pincel na minha matização. Venho, coloco, dou aquela subidinha e vou descendo. Até que eu consiga fazer isso sem a minha marcação. Posiciono, se eu quiser eu posso estar marcando assim, tudo levemente, sem apertar o pincel. Só arrastando, só uso a tinta que tá aqui, ó, tá? Eu não aperto o meu pincel, tá bom? Só arrasto a tinta que tá ali, ela já vai deixar a minha tinta ali, ok? E assim vocês vão fazendo esse treino da parte de cima superior do botão. Vamos para o movimento 2, tá? Você vai vir com o seu lápis, vai fazer a marcação, tá? Até que você sinta-se segura para continuar fazendo sem. Posicione sempre a cor escura para baixo. Colocou, marcou.
Só desce, faz como se fosse um sorriso, levemente. Tá retinho ali, posição reta do seu pincel. Venho novamente, recarrego. Posso marcar assim, Karen? Posso. Faço meu sorriso. Podem observar que eu nunca aperto o meu pincel. Eu somente coloco ele de pezinho e arrasto, ó, como se fosse uma vassourinha, tá? Isso daqui a gente faz a combinação aqui em cima depois desse movimento, tá bom? E assim sucessivamente vocês vão fazer o próximo treino. Vamos para o treino 3, tá? Novamente, vocês vêm aqui, faz a marcação, tá? Posso fazer assim? Pode. Posso fazer assim? Pode. O importante é vocês seguir a marcação que vocês fizeram, tá? Posição do pincel. Aqui a minha linha tá assim, certo? Então, meu pincel, ele tem que, como que se diz? Começar assim. Puxo pra cima, puxo pra cá e puxo pra cá. Parei na minha linha, ó, que eu marquei aqui mesmo, tá bom? Vamos novamente fazer aqui, ó. Puxei, puxei e puxei. Eu só puxo, tá? Eu não aperto meu pincel. Até que com o tempo, vocês vão pegando prática, vocês vão já fazendo e já virando a mão, para que assim já fique prontinho para vocês, tá? E assim, faço o treino 3, até vocês se sentirem seguros para não usar mais a marcação. Lembrando, meninas, toda vez que for fazer uma nova pétala, ter a matização, ok? Treino 4. Vamos fazer novamente a nossa marcação, tá? Agora, de um novo ângulo. O movimento é o mesmo, tá? Posição do meu pincel tá aqui, assim que eu devo continuar. Até que ele pare aqui. Para vocês terem uma facilidade maior para estar fazendo, pode virar um pouquinho assim a folha. Cara, e na unha da cliente, como que eu vou virar? Calma que a gente chega lá, tá bom? Tudo que é de frente para você, você vendo, tá? A posição que o seu pincel tá e você sendo livre para você fazer o seu movimento, isso é o que importa, tá bom? Esse é o principal, tá bom? Marcação, tá? Posso só arrastando. Importante é eu parar. E tá vendo que aqui, gente, observe bem aqui para vocês verem. Eu não tenho sombra nenhuma aqui, porque depois aqui eu vou encaixar uma nova pétala, tá? Para me fazer uma rosa. Então, eu preciso que aqui esteja totalmente bem bonitinho, para que não tenha aquele fantasma, não fica tudo grudado, tá bom? Isso daqui é o primeiro movimento, tá? Não pode esquecer que tem matização de movimento, tá? O que é isso, Karen? Matização de movimento. Matização de movimento é você vir aqui e passar novamente por cima bem certinho, de 2 a 3 vezes. Quanto mais você passar, mais bonito fica, mais profundidade fica e mais o degradê aqui em cima fica também, tá bom? Agora vamos pro treino 5. 5 também, você pode dar uma inclinada na folha para você trabalhar. Lembrando, recarregue o seu pincel, tá? Se quiser fazer uma nova matização, vamos lá pra gente não perder o nosso centro, tá? Venho novamente, até eu sentir que meu pincel, ele tá escorregando. Se eu sentir que meu pincel tá muito molhado, muito pesado, quer dizer, você pode lavar ele e dar continuidade, tá bom? Respeitando sempre os mesmos processos que a gente já falei anteriormente.
Vamos pro treino 5. Movimento é esse, né? A nossa marcação tá aqui e um aqui. Lembrando que aqui, ó, aqui tem um maior e um menor, tá? Isso aqui a gente pode tá utilizando para laterais de pétalas, tá bom? Sobreposição ou até mesmo laços e borboletas. Minha marcação, subo como se fosse um botão, ó. Desço, arrasto pro lado, meu pincel já vai parar aqui certinho, tá bom? Vou ali novamente, faço a matização da minha tinta, tá? Recarrego o meu pincel para ele não ficar seco, para mim não fazer um desgaste da cerda. E venho novamente, tá? Matizo agora o meu movimento. Ó, viu que eu já trouxe um pouquinho mais de tinta pra cá, certo? Vamos lá novamente fazer. Um pra cá, sendo que uma maior e o outro menor. Recarrego o meu pincel, coloco na minha marcação, tá? Subo um e depois eu desço o outro. Ele vai parar certinho no meu ponto, ok? Vamos agora pro 6. Movimento 6 tem um ponto fixo, tá? Então, vamos fazer um pontinho fixo e um V, certo? E aqui tem a nossa ondinha, né? A nossa curva, vamos dizer assim. Coloquei, subo um pouquinho. Posso parar, Karen? Pode parar e arraste. Você voltará ao seu centro novamente. Vamos lá de novo. Faço um V, recarrego o meu pincel, matizo, posição, encaixei aqui, ó, tá? Encaixei ele aqui, que o meu pincel tá reto aqui, então ele tem que estar reto. Vou subir, puxei, ó, posso ir puxando até ele encontrar aqui, certo? Até que a gente vai e faz ele sem a nossa marcação de lápis que tá aqui, tá? Isso daqui a gente vai encaixando uma depois, uma do lado da outra, pra gente formar uma margarida, né? Alguns detalhes de algumas flores, fazer alguma sobreposição de pétalas, tá bom? Agora a gente vai pra 7. Uma das pessoas tem muita dificuldade são nas vírgulas, tá? Principalmente a vírgula esquerda. Essa daqui é a esquerda, essa daqui é a direita, tá? Então, vamos fazer a nossa marcação. Nosso pincel, ele tá aqui assim, certo? Esse aqui é uma vírgula que a gente vai fazer, ó. Vou fazer a de baixo, tá? Ó, deixa eu recarregar meu pincel novamente. Essa vírgula tá aqui. Eu não posso colocar a minha marcação, o meu pincel tá pra lá, senão fica ruim para me mexer. Eu não vou saber como fazer assim de cima, de lado. Então, eu tenho que estar de frente para ela, tá bom? Então, eu posso virar um pouquinho? Pode. Depois eu te mostro como você vai fazer na unha da sua cliente, tá bom? Ó, cor clara para cima, escuro para baixo. Encaixei. Olha a posição da minha mão como tá. O meu pincel, ele tá inclinadinho e eu estou vendo o meu pincel. Eu estou livre para mim trabalhar aqui, tá? Então, eu encaixo ele aqui, ó, e vou descer para baixo. Eu vou puxar, ó, vou encaixar aqui e realmente vai sair, ó, uma vírgula. Aqui, observa que o meu pincel, ele já tá reto, tá? Então, ele mesmo faz ali aquele finalzinho, tá? Vamos lá novamente. Coloquei o meu pincel aqui. Só que aqui a gente vai descer, ó, pra lá, certo? Olha a minha seta. Então, eu coloquei meu pincel aqui e vou só empurrar meu pincel pra lá. Ó, vira aqui, ele já forma certinho. Aqui eu já vou parar ele reto. Pronto, formou a minha vírgula. Agora, eu vou fazer ele sem a marcação pra vocês verem. Coloquei, faço a minha marcação. Lembro que vou pra lá, tá bom? Pra minha... A gente tá na pétala esquerda, mas eu vou pra minha direita, ó. Certo?
Agora, a gente vai para a pétala direita e vai vir para nossa esquerda. Posição a mesma. Pincel, encaixo na minha marcação, sempre vou vir para baixo. Essa eu vou vir para cá, tá? Então, coloquei, ó, é só eu arrastar. Pronto. Fez certinho, tá? Ela forma certinho. Ó, seta para baixo, inclino o meu pincel um pouquinho e mantenho ele termina sempre reto embaixo, tá? E sem apertar. Vamos novamente fazer aqui, ó. Para baixo, puxo. Olha para você ver, meu pincel tá assim. Depois ele tá um pouquinho reto, né? Olha para você ver como que ele ficou. E depois eu só trago realmente uma vírgula para cá. Certo? Agora, vocês treinem bastante essas duas aqui que a gente usa muito, tá bom? Agora, vamos para o 9, que é a parte de folhas, tá? Dobra de pétalas, efeitos, que a gente usa muito. São essa daqui, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, mas em compensação ela dá um efeito muito grande nas nossas flores, tá? Então, toda vez lembrando que for fazer uma nova pétala, matizar. Posição do meu pincel, que ele vai o ponto de partida, e ele vai para onde? Para cima, ele vai fazer um tio, tá? Então, vamos lá novamente. Parei aqui o meu pincel. E agora, eu vou fazer dele um tio, ó para você ver, ó. Bem levinho, tá? Novamente, recarrego o meu pincel. Ó, posição do meu pincel e um tio. Bem de leve, não minhocona não, é bem de leve, tá? Posição do meu pincel, ó, vou fazer, só dou um balanço, tá? Aqui, dependendo da minha situação que eu estiver fazendo a minha montagem, vai definir se eu faço ele grande, menor, mais curtinho, tá bom? No dia a dia, vocês vão pegando esses macetes. Vamos para agora o nosso movimento 10, tá? Posição do pincel para baixo, tá? Então, a gente vai fazer o nosso tio, ó, para baixo e vai parar na posição reta. Encaixo o meu pincel ali, ó, tá? Que é o jeito que o meu pincel vai sair. E o tio, ok? Até, assim, todos os movimentos. Vou fazer agora, sem a marcação. Coloco na posição como se fosse para baixo e venho e faço um tio, ó. Ó, um tio. Nosso movimento 11, ele tem uma complexidade de movimentos, tá? Porque ele tem um ponto fixo, ele tem a subida e ele tem uma levemente inclinada para cima, tá? Então, vamos lá, a gente vai fazer de novo aqui, ó. Como se fosse um V com o nosso ponto fixo e uma linha mais comprida no meio, tá? Posição, né, do meu pincel aqui, assim. Então, o movimento aqui eu vou fazer como se fosse um tio e vou levar ele para cima. Tá? O movimento, assim, só de um lado. Depois, a gente vai complementar usando de baixo, tá bom? Aí, depois, a gente junta os dois. Vamos lá, novamente, fazer outra marcação. Matizo o meu pincel novamente, recarrego. Posição de V. Faço como se fosse um tio, ó. Posso parar aqui, Karen? Posso. E levo ele ao meu ponto mais alto, ok? Exercício 12, praticamente a mesma coisa, tá? A gente só vai fazer aqui simbolicamente o V, o nosso ponto central mais alto. E ele a gente vai começar por onde? Vamos matizar aqui. Começo por cima, tá? Então, ó, eu vou desço reto, aqui eu faço uma voltinha e encontro aqui, ó, já na minha linha que o meu pincel vai finalizar, ok? Novamente, posiciono o pincel em pé, tá? Minha mão levemente inclinada. Desço ele um pouquinho. Aqui eu posso virar o meu pincel para ele encaixar aqui, tá? Vamos fazer aqui só para vocês verem. Puxo para baixo. Posso? Esqueci de recarregar aqui. Puxo para baixo,
Ó, aqui ele mesmo já vai finalizar, só que aí eu quero um pouquinho mais de... Tá vendo como que ficou? Após finalizar qualquer... Não aperte ele assim, tá? Somente pode estar limpando ele aqui na lateral, tá bom? Pode estar abrindo as cerdas aqui também para estar limpando aqui, porque se essa tinta ressecar dentro, tá? Ó, para você ver, tá fechadinho, bonitinho. Porque se essa tinta resseca, vai acontecer isso daqui, ó. Ó, a tinta entrou aqui, secou, e agora posso molhar, apertar que ela não fecha mais. E pincel assim não tem como reutilizar, tá bom? É um pincel perdido. Eu deixo pra fazer algum outro tipo de decoração, assim, ou pra misturar tinta, tá bom? Então, toda vez que terminou seu treino, limpe bem o pincel, tá bom? Meninas, o treino de vocês das marcações, tá? Marcações de movimento são esses daqui. Eu quero que vocês façam a listagem deles, tá bom? Com marcação, sem marcação, até onde vocês se sentirem à vontade. Deixa a fotinha do treino de vocês aqui nos comentários e as dúvidas também, tá bom?